Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Demonstrações Matemáticas. Eu sou o professor Newton e na aula de hoje nós vamos ver como determinar a lei de formação de uma função do primeiro grau. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para que nós possamos, então, iniciar a apresentação. Então, quando nós queremos, pessoal, determinar a lei de formação de uma função, tá bom? A gente precisa de algumas informações. Há três maneiras de nós fazermos isso. Tudo bem? Em 3 aulas eu vou demonstrar para vocês cada uma dessas maneiras. Nessa primeira aula eu vou estar demonstrando para vocês o seguinte. Quando é dada um valor do domínio da função, tá bom? E você é dado uma imagem, ou é gerada uma imagem, tá ok? Por exemplo, observa só o enunciado aqui, dessa questão 1. Determinar a lei da função que é do tipo, note o tipo de função, f de x igual a x mais b. Isso significa, pessoal, que essa é uma função do primeiro grau, essa é a forma geral de apresentar uma função do primeiro grau. Sabendo que, agora note, ele te deu um elemento do domínio, um f de 1, que deu ou que gerou uma imagem 2, ok? O domínio 1, imagem 2. Domínio 3, imagem 8. Dentro de uma função, que a gente ainda não sabe quem é, e a gente vai determinar. Em outras palavras, pessoal, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que f de 1 igual a 2, f de 3 igual a 8, significa que você vai ter um par ordenado xy, ok? X sendo 1, y 2, ou seja, quando você aplicar um 1, tá? Um x igual a 1, você vai obter uma imagem 2. É o que está dizendo aqui, ó, f de 1 igual a 2. E o outro par ordenado, 3 é o x, 8 é o y, ou seja, o domínio da função, tá? Nós temos lá dentro do domínio o 3. A partir do momento que nós aplicamos ele na função, nós vamos encontrar como imagem 8, ou seja, o par ordenado 3, 8. Existe essa forma aí da gente representar uma função, tá? Existe esta forma aqui, f de x igual a x mais b, e nós podemos representar uma função do primeiro grau também desta maneira, trocando aqui, pessoal, o f de x por y. Ah, professor, mas por que a gente está fazendo isso? Pessoal, fica muito mais fácil da gente enxergar aonde a gente tem que substituir o y e o x, ou o x e o y, tá ok? Porque nós queremos encontrar justamente o a e o b, que são números reais, ok? E aí nós vamos poder substituir na função e determinar a lei de formação dessa função. Então vamos lá. Para o primeiro ponto, tá? Para a primeira aplicação, nós temos a imagem 2, que é o y. Então eu coloquei no lugar do y, eu coloquei 2. Observe aqui. E para x, que está multiplicando a, quem é o x? Aqui é o 1, ok? Eu já tinha demonstrado para você aqui, ó, o par ordenado 1, 2. Então, o y, eu substituí o 2 no lugar do y, e no lugar do x, eu coloquei o 1. Bom, usamos esse ponto. Vamos para a próxima informação que é dada, ok? Ele disse que quando você tem um f de 3, você encontra como imagem 8, ou seja, 8 é o y, tá bom? E o 3 é o x. Observe que eu estou usando exatamente a mesma forma geral. O que aconteceu aqui, pessoal? Essa chavezinha aqui, no canto, indica que nós encontramos um sistema de equações, ok? Se não houvesse aquela chave ali, as duas equações estariam soltas. Mas a partir do momento que você coloca
a indicação de chaves, você está amarrando as duas, você está relacionando as duas equações, dizendo que uma tem relação com a outra e uma tem uma relação de dependência, uma depende da outra, ok? Bom, arrumando aqui então a primeira expressão, multiplicando aqui, ó, 1 vezes A é A, mais B igual a 2, tudo bem? Então a única coisa que eu fiz aqui com esta primeira foi multiplicar 1 vezes A mais B igual a 2. E na segunda, pessoal, já que era o 3 que estava multiplicando A, ficou 3 vezes A mais B igual a 8. Só para organizar o sistema. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. Então, na primeira equação, nós tínhamos A mais B igual a 2. Nós vamos multiplicar essa equação, pessoal, por menos 1. Eu já demonstrei aqui no canal, em aulas anteriores, tá? Que quando a gente multiplica uma equação por qualquer valor, tá bom? A gente não vai alterar o resultado dela. Para que a gente vai fazer isso com essa equação, professor? Para a gente encontrar um simétrico. Simétrico, para quem não lembra, são números iguais, só que com sinais opostos, ok? Um sendo positivo e o outro sendo negativo, beleza? Mas por que eu fiz isso? Observa a segunda equação. Já que elas estão relacionadas, elas são dependentes uma da outra, se eu multiplicar toda esta equação aqui, tá? O primeiro membro A mais B e o segundo membro 2, tudo por menos 1, o que vai acontecer? A única coisa que vai alterar é o sinal, tá bom? Porque eu estou vendo que aqui vocês têm que ter essa sensibilidade de procurar um simétrico, tá bom? Bom, se eu tenho um mais B aqui, se eu tiver um menos B, eu vou poder cancelar, porque a soma de dois simétricos vai dar 0. Dois simétricos, ao somar, nós anulamos, tá bom? Ao serem somados, eles se anulam, ok? Poderia ser a outra? Poderia, por exemplo, multiplicar de baixo aqui por menos 1, sem problema nenhum, tá bom? Então, esse aqui que seria negativo, tá? Só que eu teria que multiplicar toda a equação. Tá? Ia ficar menos 3A menos B igual a menos 8. Vamos lá ver como é que ficou? Então, olha lá. Mudei os sinais de todo mundo, tá vendo? Menos A menos B igual a menos 2. A única coisa que aconteceu. O que aconteceu agora com a de baixo? Nós vamos repetir e agora nós já podemos usar o método da soma, por isso eu coloquei esse tracinho aqui, tá? E nós vamos somar termo a termo em cada um dos membros. Tudo que tem no primeiro membro, nós vamos somar os termos e no segundo membro. Então, pessoal, 3A menos A dá 2A. B menos B com B são simétricos, né, pessoal? Se cancelam, vai dar 0. 8 menos 2 ou menos 2 mais 8 igual a 6. Logo, dividindo toda essa equação aqui por 2, ou se você quiser passar o 2 para o outro lado, dividindo 6, conforme a maioria dos professores aí demonstra, né, ensina, né, fazer a operação inversa, não tem problema nenhum, tá bom? Só quero mostrar para vocês que eu estou usando lá a propriedade que nós já tratamos aqui no canal, ok? Encontramos o nosso A. Beleza, é um número real e é positivo. Ótimo. Muito bem. Passando para o próximo slide, a gente vai ter a seguinte situação. Agora eu quero encontrar o B, certo? Eu escolhi aquela primeira equação, tá bom? Eu escolhi a primeira. Ah, professor, eu poderia ter escolhido a outra? Poderia ter escolhido qualquer uma. Eu poderia ter escolhido aquela que o senhor multiplicou, que na verdade foi essa daqui, por menos 1? Poderia, tá bom? Daria o mesmo resultado. Então, o que acontece é que A gente já sabe quem é. No slide anterior, nós encontramos A igual a 3, certo? Então, 3 mais um número que eu não sei quem é igual a 2. Pessoal, ficou fácil, né? Se você não está conseguindo enxergar quem é esse número, passa o 3 para o outro lado, ok? Ou soma-se, adiciona menos 3 a ambos os termos, aos membros, perdão, da equação, e aí você vai ter, cancela esse 3 aqui, vai aparecer um menos 3 lá do outro lado. 2 menos 3
menos 1. Então, encontramos o B, ok? O que acontece, então? Já encontramos o A, já encontramos o B. Nós podemos agora, pessoal, voltar lá para a nossa f de x, a forma geral, e exatamente no lugar do A, substituir por 3 e no lugar do B, por menos 1, tá bom? A nossa função vai ter essa carinha aí, ó. F de x é igual a 3x menos 1. Bom, acabou o nosso trabalho? Óbvio que não, tá? Em matemática, não basta simplesmente você encontrar um resultado, ok? Você precisa verificar se esse resultado, se essa resposta é uma verdade. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, dá uma olhadinha aqui, pessoal. Encontramos, então, f de x igual a 3x menos 1. Lembra dos pontos iniciais? Era o par ordenado 1, 2 e 3, 8. Ou seja, na função, se eu aplicar 1, eu tenho que encontrar 2. E se eu aplicar um 3 no lugar do x, eu tenho que encontrar como imagem 8. Vamos ver se isso acontece? Olha lá, substituindo então f de x por 1 aqui e 1 aqui, nós vamos ter 3 vezes 1 é 3, 3 menos 1 é 2. Realmente, pessoal, não foi o que foi dado lá no início? Quando você aplicava dentro da função um valor do domínio, né, o 1 no caso, você encontrava como imagem 2. Realmente o par ordenado 1, 2. Continuando a nossa demonstração, usando a mesma função, só que agora nós vamos substituir por 3 no lugar do x. 3 vezes 3 é 9. 9 menos 1 é igual a 8. Então, de fato, acabamos de demonstrar, de provar que realmente essa função que nós encontramos através do sistema de equações é a função que nós estávamos realmente procurando. Ok, pessoal? Então, por favor, inscreva-se no nosso canal, assine, deixe o seu like, tá bom? Assine, ative lá o sininho de notificações, tá ok? E, como sempre, um forte abraço e até a próxima aula.